Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. Olá, hoje a gente vai puxar a cortina e dar uma espiada no lado da matemática que, olha, quase nunca aparece nos livros da escola. A gente vai muito além das equações para descobrir como essa disciplina, que muita gente vê como pura, neutra, foi usada e, vamos ser honestos, abusada ao longo da história. E para fins que vão do sublime ao francamente aterrorizante. Então se preparem para uma viagem por histórias que envolvem caveiras, códigos de guerra e propaganda disfarçada. Isso vai mostrar que a matemática pode ser muito mais provocadora do que a gente imagina. Pensem rápido, o que vem à mente quando se fala em matemática? Contas, gráficos, talvez alguma fórmula antiga da escola, né? Mas e se eu dissesse que a matemática já foi uma ferramenta de propaganda ideológica, uma arma de guerra decisiva, e até mesmo uma linguagem secreta para expressar os maiores mistérios da vida e da morte? A pergunta que vai nos guiar hoje é exatamente esta. No fundo, será que a matemática é realmente só sobre números e fórmulas? Pablo Picasso disse isso sobre a sua obra-prima, A Guernica, que foi um protesto visceral contra a violência. E o que é fascinante aqui é que dá para a gente traçar um paralelo direto com a matemática. Sabe, assim como a arte de Picasso, a matemática não é só um exercício intelectual, um passatempo. Ela é um instrumento de um poder imenso que, dependendo das mãos que a usam, pode construir ou destruir, pode esclarecer ou pode doutrinar. Ok, para o nosso primeiro caso, preparem-se, porque a gente vai para um lugar bem sombrio e inesperado, a sala de aula da Alemanha nazista. Nessa época, a ideologia do regime se infiltrou em absolutamente tudo, inclusive nas aulas de matemática. Existe um livreto de 1936 chamado A Matemática a Serviço da Educação Política Nacional, que é um exemplo assim assustador de como isso aconteceu na prática. O que é realmente chocante quando a gente olha para isso é a frieza. O cálculo em si é banal, é simples. Mas a pergunta, percebem? A pergunta não é sobre matemática. A pergunta é uma arma. Ela foi projetada para que as crianças alemãs olhassem para pessoas com doenças mentais não como seres humanos, mas como um custo, sabe? Um dreno nos recursos da nação. A matemática, aqui, ela se torna uma ferramenta para desumanizar, para justificar o que é injustificável. E essa corrupção da disciplina não parou nos números, não. A geometria também foi completamente distorcida. Tinha exercícios que pediam para os alunos desenharem suásticas, mas o mais sinistro era o uso dela na pseudociência racial. Dá para acreditar que existiam transferidores especiais criados só para medir o tal perfil angular de um crânio? A ideia era usar esses ângulos para provar se o nariz era ariano ou judeu. A precisão da geometria foi sequestrada para dar um verniz de legitimidade científica para o mais puro e simples racismo. A nossa segunda história agora muda completamente a perspectiva. Da matemática como ferramenta de opressão, a gente dá um salto para a matemática como arma de libertação. E isso no centro de uma das maiores batalhas de inteligência da história e também de uma profunda tragédia pessoal, a quebra do código Enigma. Essa aí era a Enigma, uma máquina de codificação alemã usada para proteger as comunicações militares. Os códigos dela eram considerados inquebráveis, o que dava aos nazistas uma vantagem estratégica assim gigantesca, principalmente no Atlântico. Decifrar a Enigma não era só um desafio acadêmico, era uma questão de pura sobrevivência para os aliados. E a ciência que move essa guerra nas sombras é a criptografia. Essencialmente, é uma batalha de inteligência puramente matemática. De um lado, você tem mentes brilhantes criando códigos. Do outro, mentes igualmente brilhantes tentando quebrá-los. E bem no epicentro dessa batalha estava um gênio chamado Alan Turing. A história do Turing é um turbilhão de triunfo e tragédia. Em 1939, ele se junta àquela equipe de elite em Bletchley Park, e o trabalho dele é absolutamente decisivo para decifrar a Enigma, um feito que, dizem os historiadores, encurtou a guerra em anos e salvou milhões de vidas. Mas, depois da vitória, o heroísmo dele foi classificado como segredo de Estado. E aí, em 1952, em vez de ser celebrado como herói, Turing foi processado criminalmente por ser gay. Deram a ele uma escolha impossível, ou a prisão ou a castração química. 2 anos depois, ele estava morto. Somente em 2013, quase 60 anos depois, ele recebeu um perdão póstumo da rainha.
Um gênio matemático, um herói de guerra, destruído pela intolerância da sua própria sociedade. Agora vamos deixar o campo de batalha e entrar numa galeria de arte. Nossa terceira história nos leva lá para a Renascença, para a gente explorar como a matemática foi usada não para matar ou para salvar, mas para criar mistério, simbolismo e para nos fazer confrontar a nossa própria mortalidade. Essa é a pintura Os Embaixadores, de Hans Holbein, de 1533. À primeira vista, parece um retrato de dois homens ricos, poderosos, cercados de objetos que representam todo o conhecimento e status deles. Quase uma celebração da conquista humana. Mas tem algo muito estranho nessa pintura. Olhem bem de perto. Estão vendo? Essa forma alongada, meio borrada, bem ali no chão. Parece um erro do pintor, né? Uma mancha no meio de uma obra tão precisa. Só que não é um erro. É uma mensagem secreta. Um quebra-cabeça visual que só a matemática consegue resolver. A técnica por trás desse truque visual tem um nome. É a anamorfose. É uma aplicação brilhante da geometria projetiva, que é um campo da matemática que estuda como representar o mundo 3D numa superfície plana, como uma tela. Holbein usou essas regras de um jeito genial para esconder uma imagem bem na nossa frente. Então, como é que a gente decifra o código do Holbein? Bem, é preciso abandonar a visão de frente. Passo 1. Imaginem se movendo para o lado direito da pintura. Passo 2. Agora, olhem para baixo, num ângulo bem fechado, bem agudo. E aí, a mágica acontece. A distorção se desfaz e aquela mancha se transforma num crânio humano perfeitamente formado. É uma ilusão de ótica matematicamente calculada. Incrível. E isso revela toda a genialidade da mensagem. A pintura está dividida em 3 níveis. Lá no topo, o céu. No meio, o mundo terreno, com todos aqueles símbolos de poder e conhecimento. E no chão, escondido pela matemática, o submundo, representado pelo crânio. É o que chamam de memento mori, um lembrete de que, não importa o nosso poder, a nossa sabedoria, a morte alcança todo mundo. A matemática aqui não é só uma técnica. Ela é a chave que revela a profunda mensagem filosófica da obra. Pois é. Depois de percorrer a Alemanha nazista, os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial e as galerias de arte da Renascença, acho que a gente está pronto para voltar à nossa pergunta inicial. Tendo visto tudo isso, ainda dá para a gente dizer que a matemática é uma ferramenta neutra? O que a gente viu aqui foram 3 faces radicalmente diferentes da mesma disciplina. A gente viu a matemática como uma ferramenta de doutrinação usada para desumanizar pessoas. A gente viu a matemática como uma arma para a vitória, empunhada por um gênio que acabou sendo sacrificado. E a gente viu a matemática como uma linguagem para o mistério, usada para esconder e, ao mesmo tempo, revelar as verdades sobre a condição humana. Então, o ponto crucial parece ser este. A matemática em si pode até não ter moral, mas ela não é inerte. É uma das ferramentas mais poderosas que a mente humana já criou. E como toda ferramenta poderosa, o impacto dela depende totalmente da intenção e da ética de quem a utiliza. Isso nos deixa com uma pergunta final, especialmente para quem ensina. Se a matemática é tão poderosa assim, qual é a nossa responsabilidade ao passá-la adiante? Como podemos garantir que a próxima geração a veja não apenas como um conjunto de regras, mas como uma linguagem com o poder de moldar o mundo, seja para o bem ou para o mal? A reflexão fica. Obrigado pela companhia. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar